Meus cumprimentos, mais uma vez estamos aqui com o programa Em Ação, tratando hoje de um tema extremamente importante. Um tema que tem mobilizado o governo federal, o governo estadual, mobilizado muitas prefeituras na construção de políticas públicas que tem por objetivo resgatar as pessoas, resgatar aqueles que por algum motivo se tornaram dependentes químicos. Nós queremos, com esse programa, chamar não só a sua atenção, não só chamar o seu olhar para esse problema, mas queremos também que você possa pensar no preconceito. Certamente, uma das maiores barreiras para que a gente possa enfrentar a questão da dependência química. A dependência ela é física, ela é orgânica, ela exige um tratamento médico. Mas não é só o tratamento médico que cria as condições para que um dependente químico possa ter a sua segunda oportunidade, ou a terceira, ou a quarta, não importa. Que possa ter uma outra oportunidade na vida. Nós estamos aqui hoje com pessoas que acreditam nessa outra oportunidade. Nós estamos aqui hoje com pessoas que dedicam a sua vida à recuperação dos dependentes químicos. Eu quero primeiro chamar aqui para falar um pouco do seu trabalho, do trabalho da sua instituição, uma pessoa que todos nós conhecemos, porque, além de tudo, é um grande artista. Quero chamar o nosso querido Serginho para falar do trabalho que o Recanto do Senhor faz na recuperação dos dependentes químicos. Muito obrigado, Serginho, pela sua presença. Eu que agradeço, Edinho. A gente parabeniza você, o programa novo agora aqui, a TV Circulando. E a gente fica agradecido pela oportunidade de estar podendo falar de um tema tão importante, não é? E necessário nos dias de hoje. E estamos aqui representando a comunidade terapêutica, o Recanto do Senhor, tá certo? A comunidade, ela já existe fazem 10 anos que nós estamos nas atividades, já iniciamos as atividades em 2002 e graças a Deus com um índice de recuperação muito alto, né, diante do trabalho que a comunidade faz. É uma problemática que envolve muitas pessoas, envolve toda uma equipe de profissionais. E um dos objetivos de nós estarmos aqui hoje é justamente travando um diálogo, né, buscando alternativas melhores para um problema tão complexo e tão difícil. Estamos aqui também, além do Sérgio Sanches, nosso querido Serginho, com o Paulo Ramalho. O Paulo, que também é do Recanto do Senhor e que também já foi dependente químico, né, Paulo? Sim. Eu quero então que você fale não só do trabalho do Recanto do Senhor, mas também da sua luta, né, para que hoje você não só vencesse a dependência química, mas vencesse também, né, o preconceito, a discriminação, e está aí dando o seu testemunho, ajudando que outros também possam vencer. Um prazer, Edinho, estar aqui. Eu sou um dependente químico, né? Eu não fui um dependente químico, eu sou um dependente químico em recuperação hoje. E graças a Deus, num determinado momento da minha vida, eu conheci o Recanto e lá dentro eu modifiquei a minha vida. Então existe um resgate da pessoa ali, como você disse muito bem na entrada na sua fala. E hoje eu trabalho dentro do Recanto, faço parte da diretoria do Recanto e ajudo da melhor maneira possível, lá no que eu posso, eu ajudo o Recanto lá, em troca, né, pelo que eles me deram lá dentro. É um prazer muito grande estar lá dentro hoje. Nós vamos falar mais depois do Recanto do Senhor, mas eu quero apresentar aqui também um outro convidado muito especial. Todos sabem que a Igreja Católica tem a pastoral da sobriedade, né? A pastoral que se dispõe a fazer o trabalho também com os dependentes químicos, com aqueles
como eu já disse, que por algum motivo, os motivos são vários, nós até vamos falar um pouco sobre isso, mas que acabam entrando na dependência química. Eu quero que você, Cláudio, fale um pouco do trabalho que vocês realizam, fale um pouco do trabalho que a Diocese de São Carlos, que nós de Araraquara pertencemos, o que tem sido feito pela Pastoral da Sobriedade. Muito obrigado pela presença também. Muito obrigado pelo convite. Desde já, todos nós agradecemos. É bem oportuna a ocasião, nós podermos estar aqui numa televisão e estar falando um pouco desse trabalho que, às vezes, muitas pessoas que não têm conhecimento pensam que a sociedade civil não se incomoda, né? Eu acho que, como sociedade civil, a igreja também, não só a igreja católica, as outras igrejas evangélicas, conheço bastante trabalho também, estão sendo realizados pelas igrejas evangélicas, mas a igreja católica foi em 2001, Edinho, na campanha da fraternidade da época, que era, quando o tema e o lema era Vida Sim, Drogas Não, né, dentro da campanha da fraternidade foi colocada uma proposta pela CNBB de montar-se na cidade onde não existia os Conselho Municipal de Entorpecente, que hoje são os Conselhos Municipal Antidroga, e que a Igreja Católica implantasse uma pastoral que trabalhasse a questão da dependência química em razão do grande número de jovens que estavam ingressando cada vez mais cedo nesse submundo da drogadição. E um breve resumo, lá na pastoral trabalhamos 5 frentes de trabalhos, que é a prevenção, a intervenção, a recuperação através dos encaminhamentos, a reinserção social e a atuação política, que é o que a gente está fazendo aqui agora, divulgação, né, simpósios, seminários. E lá na Pastoral da Sobriedade nós trabalhamos com grupos de autoajuda, né, e esses grupos são dirigidos a dependentes e codependentes químicos, seus familiares. Está aberto, a doutrina é católica, mas como droga não escolhe cor, raça, etnia, religião, né, nós estamos lá para atender todas as pessoas que têm a necessidade de uma orientação que vem, se é que eu posso dizer assim, para o Sérgio casar com o trabalho que eles fazem, enquanto eles estão fazendo processos de recuperação, né, pelos pilares de disciplina, oração e trabalho dentro da comunidade, nós lá fora estamos dando esse suporte para a família, assim como Amor Exigente, a ANA, Lanon, entre outras várias, né, o GAP, Naranon. E nós estamos dando esse suporte para a família que possa receber e principalmente enxergar essa mudança, né, Paulo? Que o dependente, quando vai para dentro de uma comunidade terapêutica, ele vai proposto a uma mudança. Chega lá fora, a família está do mesmo jeito, aí fica meio em conflito, meio em choque. Então, o objetivo principal é tentar preparar essa família para enxergar essa mudança e construir junto essa recuperação. Que a doença não é só do dependente. Infelizmente, ela também acomete toda a família. Sérgio, como é que funciona o Recanto Senhor? Nós conhecemos, agora fala para quem está nos assistindo que não conhece o trabalho do Recanto Senhor. Bom, o Recanto, como eu disse, há 10 anos nós estamos nessas atividades. Nós abrigamos no Recanto hoje em torno de 18 pessoas, com toda uma infraestrutura adequada, toda a nossa equipe de profissionais que envolve psicólogos, envolve coordenadores, monitores, médicos, voluntários para desenvolver esse trabalho com 18 residentes no caso. E nós estamos trabalhando e lutando para que a gente possa ampliar isso para 30 lugares, né? Nós estamos fazendo algumas reformas e objetivando isso. Os residentes, a princípio, nós adotamos um método da desintoxicação pelo processo natural. Eles ficam ali em torno de 8, 9 meses, depende do caso, não é isso? Que envolve a cada um dessas pessoas. Então, tem todo um trabalho que é feito pelo método Daytop, adotado pelo padre Haroldo Hans, é isso, Paulinho? Isso. De Campinas. É óbvio que a gente faz uma adaptação, é feita uma adaptação para que a gente possa atingir os objetivos da recuperação. Então, existe todo um processo ali de dinâmica de grupo, dinâmica individual, esportes, laborterapia,
arte-terapia, enfim. E como é que se mantém o Ricardo Sena? Exato, uma pergunta importante. Nós hoje, Edinho, a gente mantém através de eventos, na qual depois, se me permite, eu gostaria de estar divulgando um evento que a gente vai fazer, a Noite Italiana, no dia 13 de abril, agora. E a gente mantém através desses eventos, algumas empresas, algumas pessoas fazem as doações mensais, que não tem um valor estipulado, e também recursos do próprio residente. Porque a gente, quando a pessoa vai em busca de um tratamento, a família, a gente faz uma avaliação de toda a condição, de todos os recursos, e mediante esses recursos a gente estipula um valor mensal, porque nós gostaríamos que isso fosse totalmente gratuito, mas não é possível, porque nós não temos ajuda municipal, estadual, federal, absolutamente de ninguém. Então é um trabalho assim árduo de pessoas buscando recursos. São voluntários? Voluntários. E todos nós, a diretoria, todos voluntários. Então, na verdade, a gente tem essa mensalidade do residente mediante a condição financeira dela, que é um valor, digamos assim, hoje a nossa comunidade, embora seja considerada uma das melhores do Estado, pela FEBRACT, enfim, pela estrutura, o valor é irrisório, digamos assim, do que eles pagam mensalmente. Porque existem comunidades a nível de Estado de São Paulo que o valor, assim, algumas cobram 2.000, 3.000, até muito mais, e a gente está bem longe disso para mantê-los com todo o tratamento. Eu quero daqui a pouco que o Paulo fale um pouco sobre o testemunho, a força do testemunho na recuperação de dependente químico, mas nós queremos aqui trazer o testemunho do Ricardo. O Ricardo, ele é um dependente químico, né, que luta todos os dias contra essa dependência. Eu queria chamar o VT para que a gente pudesse ouvir um pouco e conhecer a luta do Ricardo Zabel. Primeiro, parabéns ao Ricardo pela coragem de vir aqui e dar seu testemunho. Então, queremos aqui prestigiar, né, a coragem do Ricardo ao dar seu testemunho aqui para nós. Meu nome é Ricardo Zabel, eu tenho 24 anos, eu sou um dependente químico em recuperação há 3 anos, 10 meses e 22 dias. E essa história da dependência química, a drogadição em si, entrou na minha vida por volta dos meus 11 anos, né? A primeira droga que eu usei foi a cocaína. Comecei com a cocaína, no mesmo dia que eu usei a cocaína eu experimentei o crack, na mesma noite, né? A gente foi para uma festa, eu e alguns amigos, e na mesma noite que eu experimentei uma, eu experimentei a outra. No dia seguinte foi que eu experimentei a maconha, né? Que normalmente começa-se com a maconha. Se for levar ao pé da letra, a primeira droga que eu usei foi o tabaco e o álcool. Eu digo assim, por drogas ilícitas, foi a cocaína e o crack, né? Mas eu comecei com o álcool, aos 9 anos, mais ou menos, eu já tinha experimentado o álcool. Com 10 anos eu já fumava o cigarro, né? Comecei a fumar dentro de casa escondido mesmo, pegando o cigarro da minha mãe e do meu pai escondido, né? E aí, posteriormente, eu vim a conhecer essas outras drogas ilícitas aí. Aí eu me mantive um período aí usando todas elas, a minha droga de preferência era o crack, mas eu usava, não tinha bem assim, só uma que eu usasse. Na verdade, os 9 anos que eu usei foram turbulentos, né? Tem aqueles períodos de fundo de poço que a gente fala, que se eu for falar o pior foi no fim, mas logo no começo mesmo, né? Eu tive problemas com a escola, então eu não conseguia ir bem na escola, eu tinha um déficit de atenção já, e com a droga isso piorou. Então era um problema atrás do outro, todos os dias eu tinha problema, meus pais eram chamados na escola, problema de comportamento dentro de casa, eu não respeitava os meus pais. Então, mas até os meus 16 anos, eu posso dizer que eu era um pouco mais inconsequente, né? Aí posteriormente, quando eu fiz 18 anos, eu tive problema com a justiça também, mais de uma vez, né? Cumpri o que eu devia, mas foram problemas assim, relativamente pequenos. E o pior período que eu tive de todos eles foi os 7 ou 8 meses antes de eu procurar uma internação, que foi quando eu realmente perdi o controle de tudo. Eu tinha ficado mais um período sem usar a droga que eu dizia que era de preferência, que era o crack, mas substituindo por outras. E quando eu voltei a usar ela, eu perdi completamente o controle.
Então eu comecei a vender tudo que eu tinha dentro da minha casa, as minhas coisas principalmente, vendi coisa dos outros, pratiquei pequenos delitos, furtos, essas coisas para poder estar sustentando o meu vício. E foi assim, o período que eu mais fiz mal para a minha própria família, para as pessoas ao meu redor, prejudiquei a sociedade de uma maneira geral, né? E me prejudiquei ao extremo, que eu acredito que na dependência química, apesar da gente fazer muito mal para as pessoas que nos amam e para as outras pessoas que vivem ao nosso redor, o maior prejudicado de todos sou eu. Não olhando para um lado egoísta, porque eu enxergo o que eu fiz para as outras pessoas, mas o maior prejudicado de todos realmente sou eu. Nós vamos falar um pouco do testemunho do Ricardo, mas antes eu quero chamar também a sua participação. Esse programa, você tem visto, ele é um espaço para que a gente possa estar fazendo aqui a reflexão de temas importantes, mostrando testemunhos, pessoas que todos os dias ajudam na construção de uma sociedade justa, igualitária, sem discriminação. Mas para que você possa participar, eu quero que você mande a sua sugestão. Mande a sua sugestão sobre os temas que nós estamos trabalhando, sugestão de novos temas, daquilo que você gostaria que nós estivéssemos tratando aqui nesse espaço da TV Circulando. Meu grande abraço ao Valmir por essa oportunidade que ele está nos dando, né, de tratarmos aqui de questões sociais importantes. Então, quero que você participe pelo emação@edinhosilva.com.br, emação@edinhosilva.com.br, e também pelo Twitter, twitter.com/edinhosilva, twitter.com/edinhosilva. Mande a sua sugestão, faça aqui sugestões para que a gente possa construir juntos esse espaço de reflexão, um espaço em ação. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Vocês estão vendo que é uma TV comunitária, né? A propaganda na TV comunitária é chamando a população a se sensibilizar para a doação de sangue. Então, nós devemos fortalecer esse espaço das TVs comunitárias. É um espaço de democratização da comunicação. Parabéns mais uma vez, Valmir, né, por esse espaço tão importante que nós estamos construindo aqui na TV, né, nos veículos de comunicação de Araraquara. E vamos dar continuidade. Como eu já disse, eu quero ouvir muito o testemunho do Paulo aqui, que vai ser importante para nós. Mas eu quero que o Ricardo continue dando seu testemunho. Então eu quero chamar aqui o VT para que a gente possa ouvir mais o Ricardo falar da sua luta, né, contra a dependência química. Eu digo que dentro da dependência química e partindo já para o lado do tratamento, tem duas coisas que diferenciam se eu vou conseguir me tratar ou não. Desde o dia que eu usei droga a primeira vez, eu tinha vontade de parar de usar, porque eu via algumas consequências que ela me causava. Tirando aí o primeiro ano, assim, para ser mais exato, depois desse primeiro ano eu sempre tive vontade de parar. O que diferenciava é que o desejo de usar era muito maior, por conta de ser uma doença, de ser muito forte a questão da abstinência, aquela falta que a droga nos faz. Eu tinha um desejo muito maior de usar do que era a minha vontade de parar. Conforme passaram-se os anos, essa vontade de parar ela foi aumentando,
Mas eu não tinha força, eu não tinha coragem de pedir ajuda, eu não tinha coragem de contar para muitas pessoas que eu usava. Por exemplo, a minha namorada e a família dela, por vários anos não souberam. Quando eles descobriram que não teve mais como esconder, que eu contei para minha namorada tudo, ela contou para os pais dela, e aí veio assim uma reunião familiar, onde eles pediram que eu procurasse um tratamento, e aí foi que eu uso o termo livre e espontânea pressão, não vontade, né? Então houve uma certa pressão, mas eu já queria fazer isso, eu tinha essa vontade de parar. Mas faltava realmente esse empurrãozinho que eu acho que para o dependente químico, mais exatamente o usuário de crack, ele precisa realmente de um apoio, de uma pressão, de um empurrãozinho. Depois me apresentaram o tratamento de comunidade terapêutica, né, que seria o tratamento que eu acabei fazendo. E aí foi quando eu desenvolvi o desejo de não usar, eu desenvolvi dentro da comunidade. O que diferencia hoje a minha vida para de antigamente, mais exatamente, é que vontade de usar drogas eu tenho todos os dias praticamente. E eu acredito que eu vou ter durante todos os dias da minha vida. Mas hoje é vontade de usar e é desejo de ficar limpo. Então, inverteu-se o que eu tinha no meu passado, né? E aí, com todo o contexto, todas as ferramentas que eu recebi, tudo que eu aprendi, eu consigo combater essa vontade de uma maneira diferente. A gente costuma dizer que a recuperação ela tem um tripé. Esse tripé é conscientização, trabalho e espiritualidade. E no meio desse tripé vai a disciplina, que faz parte dos três. Então é conscientização da doença, né? Se conscientizar que isso é uma doença incurável, progressiva e fatal, que eu não vou poder esquecer dela o resto da minha vida, né? Então eu ter essa certeza, eu acreditar nisso e nunca esquecer que eu tenho essa doença. Trabalhar quer dizer ocupar a minha cabeça, estar procurando ser um membro produtivo da sociedade, ter uma qualidade de vida. E por último a espiritualidade, que seria no caso realmente esse contato consciente com o poder superior. Dentro da programação para a dependência química, a gente nem costuma usar tanto a palavra Deus. A gente usa poder superior da maneira com que cada um compreende. Porque assim não deixa uma imposição de que seja aquele Deus, de tal religião, de tal lugar, né? Então deixa uma coisa mais à vontade, assim. Eu acho que esses são os pontos mais importantes. Parabéns, Ricardo. Ricardo Zabel. E o Sérgio e o Paulo estavam falando aqui para mim durante o VT que o Ricardo não só é um exemplo de luta, né, contra a dependência química, mas hoje ele coordena, né, ele é um dos coordenadores dos programas do Recanto Senhor. Paulo, o testemunho é fundamental, né? É muito importante esse testemunho, né, do dependente químico. Foi muito importante para mim. Eu tive um histórico de uso de droga muito grande na minha vida e existia da minha parte um preconceito muito grande em relação a um tratamento de dependência química. Eu tinha uma visão errada do que é um tratamento. Então eu tinha muito preconceito em estar lá dentro. E quando eu conheci o Recanto e me predispus a ir para lá, eu conheci um lado completamente diferente. O tempo ele foi passando lá dentro e eu fui gostando do Recanto. Então eu estava feliz lá dentro, né? Eu tinha uma visão que seria uma coisa presa, uma prisão, uma coisa ruim, e lá dentro eu descobri que não era assim, né? O amor com que eu fui tratado lá dentro pelos trabalhadores, pela diretoria, o respeito com que eles me trataram lá dentro, a seriedade do trabalho, isso foi me envolvendo e eu fiquei muito feliz lá dentro, né? Foram 8 meses de tratamento, são 8 meses lá dentro, sem sair, são 3 ressocializações, né, no 5º, no 6º e no 7º mês. E eu me recordo de ter saído a primeira vez e passei o final de semana em casa e eu tinha vontade de voltar para a comunidade. Tanto era como eu me sentia bem lá dentro, né? E foi muito importante para a minha vida, foi um resgate de todos os meus sentimentos, de todas as minhas emoções, que o Recanto
trabalha isso dentro do dependente químico lá dentro. Quanto tempo faz que você não usa nenhum tipo de droga? Fazem 4 anos. Eu me internei em 2008 no Recanto. E o Recanto, ele trata a pessoa e a família em conjunto, né? Então, isso é muito importante para tratar o dependente químico, né? Não é tratar somente a droga. A droga, ela é a ponta do problema, né? É difícil para a família aceitar que ela tem um integrante da família que é dependente químico? É muito difícil. É muito difícil. A família, ela sabe o que acontece, mas muitas vezes ela não quer acreditar, ela não quer enxergar. Então, finge que está tudo bem e vamos levando. Mas chega num ponto que a coisa fica insustentável, né? O apoio da sua família foi importante? O apoio da família foi muito importante. Antes, durante o uso, na tomada de decisão, né, para se internar, a participação da família foi muito importante. E a interação da família com a comunidade. Então, isso foi muito importante. E a manutenção dessa relação após o tratamento. Então, isso para mim foi muito importante. É um fator fundamental que me manter em recuperação até hoje. Eu estar lá dentro da comunidade, manter o vínculo com ela, né? Isso é de fundamental importância. Eu digo que é o meu remédio, né? Que eu tomo. Eu quero, viu, Paulo, também ouvir um testemunho, porque é testemunho também. O Cláudio, ele é coordenador da Pastoral da Sobriedade, mas tem aqui um exemplo, porque tem muita gente que até essa visão meio preconceituosa, dependente químico, que acha que a dependência química é um problema de polícia, mas do ponto de vista da repressão. Claro que tem que ter repressão, principalmente em relação ao comércio da droga. Você não consegue enfrentar o comércio se não for por meio da repressão. O Cláudio, ele é policial civil, portanto, ele lida todos os dias com a repressão, mas ele entende, e por isso que ele é o coordenador da Pastoral da Sobriedade, que a recuperação de um dependente químico efetivamente não passa pela repressão, né, Cláudio? Com certeza. Eu acho que é mais viável, muito mais viável. Eu acredito sempre, primeiro na prevenção, gasta-se muito menos com a prevenção do que a recuperação. O tratamento, né, medicamentoso, internação, é muito caro. Fica caro para o município, caro para o Estado e caro para a federação. E o que nós vemos dentro desse trabalho, a preocupação de fazer esse projeto que eu levei para a Delegacia de Entorpecentes, lá de São Carlos, onde eu trabalho, de prevenção, no primeiro momento teve uma resistência, né? Mas só perdurou porque já tinha um trabalho pré-estabelecido com a rede social e a rede de saúde do município. Então, como a Pastoral da Sobriedade já tinha essa parceria, o que aconteceu? Eu levei essa parceria para dentro da delegacia. Vou dar um exemplo bem fácil, que é o que acontece, um dos trabalhos que a gente faz acompanhamento. A Delegacia de Ensino do município, da rede estadual, fez um contato conosco. Nós temos um trabalho de acompanhamento de palestras nas escolas lá. Então, esse público que nós estamos trabalhando lá, trabalhando na questão de prevenção, não só o uso de drogas, mas também prevenção à violência, coisa que torne verdadeiros cidadãos de bem. Trabalhar-se a prevenção hoje vai evitar que forme futuros marginais, se é que podemos chamar assim, amanhã, né? Então, eu acredito muito na questão da prevenção. Eu acho que a polícia mudou bastante da época que eu entrei na polícia, né? A polícia vem tentando se evoluir. Eu sinto uma carência na questão por parte da prevenção. Agora, né, apesar que o DENARC, o Departamento de Narcóticos, São Paulo tem uma divisão de prevenção, mas ela fica na capital e ela vem para o interior passar o curso de formação e multiplicação de agentes multiplicadores quando são solicitados, geralmente em eventos, né, algumas semanas de drogas, entre outras atividades. Então, eu penso assim, no meu modo de vista. Para trabalhar a questão de recuperação de dependência química, tem que ser um trabalho de rede. Nós estávamos conversando
né, antes de entrarmos aqui no estúdio, que só a comunidade terapêutica não vai conseguir sozinha resolver o problema. Nós vamos precisar dos grupos, nós vamos precisar, às vezes, algum caso de crise, surto, vai precisar de intervenção medicamentosa, e eu acho que esse problema é um problema muito sério, porque ele vem acometendo as famílias, ele entra dentro da família pela porta da frente. E o pior, muitas vezes ele entra dentro da sua casa pelos próprios pais, né, que às vezes são dependentes, fazem uso na frente dos filhos, algumas situações calamitosas que passam pelo atendimento na delegacia, alguns pais que vão na boca, no comércio do tráfico, buscar entorpecente para os filhos, né, tentando preservá-los desse contato. Eu penso que tem que haver uma ação integrada realmente. E eu fico feliz quando eu ouço um depoimento desse, né, podemos dizer, um jovem que vem, né, diante do público, se prostrar diante do público e mostrar, tem jeito para se recuperar. A gente acredita nisso. Sérgio, o crack hoje é a pior droga, é a mais devastadora? Sem dúvida. Eu acho que é uma das, né, o Edinho. O crack, a cocaína, a gente tem pessoas elas internas por vários anfetaminas. Hoje as pessoas, é uma questão muito complexa, o ser humano ele já é complexo. Então, lícito é se fumar, quer dizer, sabe, são coisas que você teria que, essa prevenção é algo muito complexo. Quer dizer, a bebida pode. Então eu te pergunto, o que é mais letal? Um cigarro de maconha ou um copo de uísque? Está me entendendo? Então é aquilo que o Cláudio está dizendo. Então o exemplo, a família, esse tipo de situação é algo que vem de educação. Entendeu? O ser humano ele se submete a isso em função de uma série de circunstâncias. Agora, complementando, se me permite, o que o Cláudio está dizendo, as comunidades hoje, o ideal seria, como ele está dizendo, ter um trabalho na qual os poderes públicos pudessem estar participando. O que ele está querendo dizer é isso daí. Você tem uma prefeitura na qual você centraliza tudo isso daí e possa fazer uma distribuição com os CAPs que existem, junto às comunidades, mas dando suporte. Então a própria prefeitura, junto à sua assistência social, seu pessoal, fazer um tipo de uma filtragem, uma distribuição, mas com apoio verdadeiro. Porque hoje, o que acontece? Ainda bem que tem as comunidades terapêuticas, que a gente tem um índice de recuperação. Embora ela não possa fazer tudo, a gente tenta, no Recanto do Senhor, fazer um trabalho no todo. A gente trata a condição emocional, espiritual da pessoa, a condição física, e faz um trabalho de pós-tratamento junto à família, para que possa, nesse todo, a pessoa ter sua autoestima sempre bem. Porque, como ele está dizendo, seria ótimo que a gente pudesse ter, após um tratamento, uma manutenção coerente, com amor exigente, com NA, mas muitas das vezes a própria família às vezes não colabora. E você não pode estar 24 horas por dia fazendo esse acompanhamento. Você tem que ter um trabalho junto à prefeitura para poder dar emprego para essa pessoa quando ela perde, quando ela fica no fundo do poço, porque ela possa sair de lá, ter um amparo. Então isso é todo um trabalho conjunto, como o Cláudio está dizendo. Isso seria o ideal. Você ter um trabalho junto... Porque só o CAPS, por exemplo, é um trabalho ambulatorial. A pessoa vai lá, tem um atendimento psicológico, fala ali, toma um remédio aqui, mas isso só também não ajudaria. Profundamente, a droga tem que ser tratada no todo. Não é isso? Todo um trabalho aí com pessoas experientes, cuidando do espiritual, cuidando do material. Porque o espiritual é o suporte, né? Porque nos momentos de angústia fundamental. Recorrer a Deus. Preparado. Tem que estar, porque na primeira se sentindo acolhido é fundamental. Eu quero daqui a pouco, principalmente que o Paulo fale um pouco sobre essa questão do crack, mas antes vamos chamar aqui mais um intervalozinho. Daqui a pouco a gente volta para falar da luta contra a dependência química e o crack, que hoje é uma droga devastadora do ponto de vista humano. Até já. A falta de sangue é um drama da vida real.
Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Nós encerramos o bloco passado falando do crack como uma droga devastadora do ponto de vista humano, uma droga que todas elas geram dependência química, como o Sérgio estava dizendo. Tem aquelas socialmente aceitas e aquelas que não são socialmente aceitas e são tratadas até do ponto de vista criminal de outra forma. Mas o crack é devastador. Eu queria que o Ricardo, vamos chamar um VT aqui com o Ricardo, falando mais uma vez da luta dele contra a dependência química e a luta dele contra o crack. Vamos lá. E é uma coisa que a gente tem que estar de olho, a sociedade eu acho que tem que abrir os olhos para essa situação do crack. Está sendo mais divulgado, mas eu acho que ainda é pouco falado. Precisaria ser muito mais amplo, muito mais explícito, abrir, porque isso está em todo lugar. A gente acha que é só a pessoa que tem baixa renda, que mora na periferia, e não é assim, a verdade não é essa. O crack está em todo lugar tem alguém que usa, e isso não pode ser encarado como um problema só de segurança pública. Esse é o meu ponto de vista, e acho que das pessoas que trabalham com o tratamento. Não pode ser olhado como um problema só de segurança, e nem como um problema. Tem que ser olhado como alguém que está precisando de ajuda. É um problema de saúde pública, aquela pessoa precisa que se estenda a mão para ela, que muitas vezes tenha uma certa pressão, uma cobrança, alguma coisa assim, porque senão ele não vai querer sair daquela situação que ele se encontra ali. O que eu posso dizer é que é um caminho muito difícil, é um caminho que muitas pessoas pensam ser sem volta, mas não é sem volta. O tratamento funciona, a vida após as drogas existe essa vida, é gratificante conseguir fazer um tratamento, conseguir se manter em sobriedade, ser uma pessoa digna, voltar a ter os meus conceitos e os meus valores. Eu acho que isso depende de cada um querer. E quanto mais pessoas se movimentarem para que esse processo aconteça, o mundo vai ficar melhor, a cidade vai ficar melhor, cada um fazendo a sua parte. Mas eu acredito que só depende de querer. Quem acredita que o tratamento para o crack não existe, está enganado. Existe sim. Eu acredito que só por hoje, que é um termo que eu costumo usar, eu sou uma prova viva de que funciona e que se funcionou para mim, pode funcionar para qualquer um. Porque até o último dia que eu usei droga, eu era um caso perdido. Eu sempre acreditei isso, as pessoas ao meu redor
Algumas chegaram a acreditar nisso. Ele é um caso perdido. Então funcionou para mim só por hoje. Pode funcionar para qualquer pessoa. É doloroso, requer muito tempo, muita boa vontade, mas no fim é gratificante. Eu não troco o melhor dia meu na ativa, o melhor dia, aquele que eu mais tive dinheiro, aquele que eu mais usei, aquele que eu mais aprontei, eu não troco aquele melhor dia, entre aspas, o melhor, pelo meu pior dia hoje em sobriedade. Muito forte o depoimento do Ricardo, e eu quero agora que a gente fale um pouco sobre a questão do crack, porque de fato hoje nós temos o governo federal se mobilizando para criar uma estrutura aí de recuperação do dependente químico do crack. Nós estamos vendo iniciativas do governo do estado, prefeituras, para a gente ter uma dimensão, né, que todas as drogas são devastadoras, umas a curto prazo, outras a longo prazo, mas o crack, ele pega a pessoa socialmente integrada e num prazo muito curto, curtíssimo de tempo, leva a pessoa à completa destruição física, né, psicológica, destruição social. Paulo, é o grande desafio hoje, enfrentar o crack? O crack hoje é um grande desafio. Eu acho que o crack hoje é um grande mal da humanidade. Tanto é a devastação dele. A absorção do crack pelo organismo ela é muito rápida. Então, a loucura da pessoa que usa ela é muito rápida. Então, a pessoa fuma e em 30 segundos ela já sente o efeito muito forte. E esse efeito passa muito rápido. Então, o uso se torna muito contínuo, né? E você tem recebido muitos dependentes químicos de crack no Recanto do Senhor? Muito. A maioria. Além de ser barato, uma droga barata. A maioria hoje é a dependência em crack. Antigamente, o crack ele era a última linha da droga. Então, a pessoa começava no álcool, passava para maconha, ia para cocaína e depois chegava no crack, como um fundo do poço. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a criança está fumando crack com 12 anos de idade. Ela começa no crack. Como é que está o crack em Araraquara? Qual é a avaliação de vocês hoje? É uma droga que está inserida em todos os bairros, em todas as classes sociais? Como que é? É uma droga que está inserida em todas as classes sociais. O crack ele era visto como uma droga da pessoa de baixa renda, né? Do marginal, do morador de rua. Hoje em dia o crack ele está em todo lugar. Como o Ricardo falou, ele está dentro da empresa, ele está dentro da sociedade, ele está nos clubes, nas boates, ele está em todo meio. Cláudio, como que é para a Pastoral da Sobriedade enfrentar esse monstro chamado crack? Olha, ouvindo esses depoimentos, retoma algumas colocações, alguns depoimentos nos grupos de partilha, né, quando os familiares têm a oportunidade de falar. Realmente é o que ele está falando, mas eu gostaria de fazer uma pontuação com dados estatísticos. O crack não é a droga ilícita mais consumida, né? Por incrível que pareça, a maconha ainda é a droga mais consumida, né? E eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho muito importante essa política de enfrentamento do crack, né? Acho interessante esses pilares da política nacional sobre droga, principalmente em 96 com a alteração, né, a despenalização do usuário, né, fez essa separação, não deixou de ser crime, simplesmente despenalizou, né? Eu vejo que o que preocupa muito dentro do grupo, eu tenho nos grupos não muita participação de usuários de drogas ilícitas. A maioria, por incrível que pareça, Edinho, é usuários de álcool. Ainda é a porta de entrada da droga. E 60% da população, dado estatístico brasileiro, consome álcool, né? E também olhando a questão da juventude, nós podemos estar associando essa questão do início, né? Essa entrada do álcool nos jovens. O que mais preocupa é que quando você vai indagá-los, onde foi que a primeira vez ele experimentou, geralmente começa
não é nas baladas, a grande maioria desses jovens dos diálogos que a gente tem, que começa dentro de casa, às vezes o pai mandando buscar, experimentando dentro de casa, eu acho muito preocupante. Mas com relação ao crack, eu vejo que eu não consigo, desassociar um dependente que esteja na fase aguda do tratamento do crack desse processo, como foi falado aqui pelos representantes de comunidade terapêutica. Olhar o indivíduo como um todo e não focar só na patologia, na doença. Né? Eu acho que é muito importante o convívio social. O Paulo falou bem aqui, se a gente trocar as palavras, Paulo, se você me permitir, eu acho que você recebeu o amor lá dentro da comunidade, né? Com certeza. E o amor realmente é o que transforma as pessoas, né? Nós nascemos, o primeiro ato do médico no parto normal é acolher, né? Atirar a criança. Então a gente já nasce sendo acolhido. E eu também gosto de fazer essa colocação. Ninguém nasce marginal, ninguém nasce dependente químico. A sociedade, o meio que a gente vive, que vai nos tornando essas pessoas. E a minha maior preocupação, eu acho que as drogas não é o pior problema do mundo. Eu acho que o pior problema do mundo é a falta de amor da humanidade. Enquanto a gente se ama, a gente vai tecendo a rede de fator de proteção. E eu sou um grande incentivador, eu acredito muito no trabalho voluntário, até porque eu acho que o Estado, né, o aparato estatal tem o papel dele, o governo federal, estadual, prefeituras, mas a sociedade civil também é quem efetivamente se mobiliza e muda a consciência, cria novos paradigmas, né, cria novas formas de pensamento. Eu queria, Sérgio, que você divulgasse os voluntários, né, do Recanto do Senhor, as pessoas que estão lá fazendo jantar para pagar as contas, né? Muitas vezes tirando dinheiro do bolso, que a gente sabe o que acontece, né? ou colocando patrimônio pessoal em risco, enfim. São pessoas voluntárias que se dedicam, né, em prol de uma causa, nesse caso, a recuperação de dependentes químicos. Então, dê os nomes aí às pessoas que todos os dias ajudam a manter aberto o Recanto do Senhor. Bom, eu acho assim, uma boa colocação do Cláudio aqui, fundamental o amor, fundamental o que vocês colocaram agora. Eu lembro perfeitamente, vou trazer uma foto para você numa oportunidade, de você visitando o Recanto, quando a gente estava construindo, não é isso? Eu estava na prefeitura. Exatamente, estava lá já de uma certa forma apoiando, participando com os bons olhos. Eu acho isso aí fundamental, Edinho, que vocês estão comentando, a questão do homem de boa vontade. Eu acho que você agora comentou de uma maneira bastante coerente. Se não tiver boa vontade, como estávamos falando o Cláudio, os bastidores, o Paulinho, não é só o dinheiro, não é só o dinheiro. O dinheiro é fundamental, é importante, a gente roda, precisa, mas não é só o dinheiro. Nós precisamos de homens de boa vontade, tanto independente do partido político que ele frequenta. Se a gente fizer assim, a gente chega num lugar. Como a casa nossa foi feita. Hoje a gente tem como presidente o doutor José Augusto Cardillo, que muitos de nós da cidade conhecem. Grande figura humana, né? Uma pessoa... Além de um médico competente, uma grande figura humana. Além de ser competente no que ele faz, ele tinha uma chácara, tudo nasceu aí, não é isso? E falou, não quero usar para lazer, vamos usar para algum fim. E todos nós, um grupo de pessoas, doutor Cardillo, a Jeanette, que é uma empresária, hoje em Ribeirão Preto, não é? Temos o Jacir Ramos, que é um agrimensor, o Paulo Previdelli, trabalha na Caixa Econômica, uma pessoa extremamente dedicada, o Ricardo Merlos, que é uma pessoa dedicada também na condição de tratamento, a doutora Belardo Ferrarese, são pessoas, o Paulo hoje também conosco. Então tem uma série de pessoas que alguns eu não estou nem citando aqui, que são empresários, são pessoas de boa vontade. Não é isso? Para fazer, é lógico que a gente não vai atingir o 100%. Só que o que a gente tem feito já está amenizando esse sofrimento. Porque eu trabalho com publicidade. O meu escritório hoje, dia sim, dia não, são mães, pais desesperados a me ligar, querendo uma luz, tá certo? No fundo do túnel. Essa é a realidade nossa, entendeu? De o que você pode estar fazendo, porque eles não têm mais a quem recorrer.
entendeu? E recorre aqui a uma comunidade como a nossa que a gente coloca à disposição. Sérgio, daí eu vou, ele está intimidado, eu não tenho problema, vou ler todos aqui e que outros se estimulem a participar também. Olha, parabéns ao doutor José Augusto Cardillo, a Janete Tamber Cardilli, ao Marcelo Eduardo Pavão, ao Mário Camargo, a Sandra Salles Serve, a Leida Graça Sanches, o Abelardo Ferrarese, doutor Abelardo Ferrarese, Marcos Roberto Soares, Djacir Ramos, Paulo Roberto Previdelli, Ricardo Merlo, Sérgio Sanches, que está aqui, também a Ana Paula de Oliveira Gorla, o Itamar de Carvalho, Eduarda Teixeira de Camargo, Miriam Cardillo e o Aparecido Valderico Júnior. Essas pessoas são pessoas exemplares, que outras possam seguir seus exemplos. Também ao Paulo aqui, Paulinho, teu testemunho aqui foi fundamental. E eu quero agradecer muito a vocês pela participação, pelo testemunho, agradecer ao Ricardo, a você, Cláudio, e que a Pastoral da Sobriedade continue acreditando, avançando, continue dando o seu testemunho também. Mande um grande abraço ao Dom Paulo Sérgio, que é incentivador da pastoral. E eu quero, como eu já disse, a você que está em casa, que vocês participem. Nós estamos construindo um espaço na comunicação social de Araraquara, com uma TV comunitária, um espaço para estarmos aqui debatendo temas importantes e mostrando pessoas que trabalham todos os dias para que a nossa vida seja melhor. Então, mande a sua sugestão para o e-mail emação@edinhosilva.com.br, também pelo Twitter, twitter.com/Edinho Silva, e esse programa, a partir de amanhã, ele estará no nosso site também. Então você está assistindo pela TV Circulando e ele também vai estar no nosso site www.edinhosilva.com.br www.edinhosilva.com.br. Mais uma vez agradeço a você que está em casa nos assistindo, agradeço ao Cláudio, ao Sérgio, ao Paulo, ao Ricardo, que participou conosco. E é isso, que no final desse programa você possa se sensibilizar um pouco mais, mesmo você que já é uma pessoa extremamente sensibilizada, para a necessidade de nós juntarmos forças e ajudarmos aqueles que hoje estão na dependência química, para nós não termos preconceito, não termos discriminação e não termos medo, muitas vezes, de enfrentar um problema familiar, saber que tem aqui, está o exemplo do Paulinho, está o exemplo do Ricardo, que com coragem e muito amor, muita compreensão, é possível sim vencer a dependência química. Muito obrigado.